dar R$100. Tá doido? Deixa eu compartilhar aqui. Eulália. Boa tarde, Laine. Eulália. Eulália, boa tarde. Não, mãe. Boa tarde. Como vocês estão? Boa tarde, Cláudia. Antônia, boa tarde. Vilma, Jusceia, Maria. Boa tarde, Maria. Esperar o povo chegar aqui. Porque hoje o nosso tema, gente, vai ser saúde mental. Nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Então, se você quer compartilhar um pouco com a gente da sua vida, do seu problemas emocionais, né? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre saúde mental. Aldirene, boa tarde. Quem for chegando aí, ó, já me fala de onde vocês estão vendo a live. O tema da live hoje é saúde mental, hein? Trabalhamos com arte e também temos esses bate-papos aqui com a galera. Maria Medeiros, boa tarde. De onde está vendo a live? Heloísa, boa tarde. Esperar o povo chegar aqui. Obrigado, Rai, pelo Hatme. Gratidão. Mailde, boa tarde, Mailde. MV Toria, não entendi. Boa tarde, Gui. Gente, o tema da live hoje é saúde mental, hein? Muito importante. Esperar a galerinha chegar aqui, que a gente já vai começando a palestrinha, né? Tô até suando aqui. Porque hoje em dia as pessoas não querem falar sobre saúde mental, né, gente? É chato. Ninguém gosta de falar que tá mal, que não tá bem. Então é muito importante a gente ter esses momentos também pra gente poder se conectar, né? Entender o outro, saber o que se passa, né, na vida. Tô dando até tique assim, nervoso. Ai, meu Deus. Mas bora lá, né? Aqui nossa live é sempre com muita emoção. O que vocês preferem? Com emoção ou sem emoção? Fala aí. Tô aqui passando um creminho que minha pele fica seca, gente, nesse frio. Estou nesse barco. Isso, bora então falar sobre isso. Porque quando a gente fala, gente, quando a gente externaliza, né? É como se você se autocuidasse e tratasse também, entendeu? Porque quando a gente fica se oprimindo, se privando de externar as coisas, né? Tudo isso somatiza no nosso corpo, né? Como doenças, por exemplo. Por que a curtida tá diferente? Porque mudou a atualização. Então bora lá. Então eu vou iniciando aqui, vou esperar o pessoal chegar, não? Porque tem tanta coisa pra falar com vocês hoje, gente, meu Deus. Porque a minha espiritualidade fica aqui, ó, o tempo todo na minha mente, me jogando coisas e eu tenho que externar de alguma forma, né? Tô até suando, ó. Minha mão sua quando eu tô nervosa. Então, o que acontece? Por exemplo, eu vou citar um exemplo, o meu caso, né? Ninguém gosta de falar sobre saúde mental, gente. Ninguém gosta de mostrar o seu ponto fraco. Concordam?
Então, eu, por exemplo, eu tenho transtorno de personalidade borderline, tenho problema com ansiedade, tenho problema de pensamento acelerado. Eu não vi os comentários. Pensamento acelerado, desenvolvi fobia social na pandemia. Na época eu tinha um canal na outra rede, né, vizinha, e eu falava sobre espiritualidade. E aí eu desenvolvi fobia social. Hoje eu estou tratando isso aqui com vocês todos os dias. Por quê? Porque todos nós seres humanos são 5 medos básicos que o ser humano tem. Um medo é o medo da crítica, o medo da morte, todo mundo, a maioria tem medo de morrer. São 5 os medos básicos que agora eu não estou lembrando aqui, que eu já li em algum livro. Boa tarde, Raquel. Já comecei aqui. Então, gratidão pelo Hatme, gratidão. Então, no meu caso, eu acho que eu tenho bipolaridade também, não tenho o diagnóstico certo, né? O borderline, você nasce com ele, gente, não é uma coisa que você escolhe. A bipolaridade, ela se desenvolve no decorrer do seu crescimento, da sua evolução como ser humano, entendeu? Eu vou passar lá, eu vou lembrar em qual livro que eu li esse... Obrigada, Juvênia. Eu vou lembrar em qual livro que eu li e vou mostrar pra vocês lá. Então, o que acontece? Raquel, obrigado. Deixa eu voltar, que senão tem hora que eu me perco na minha mente aqui, gente. Já é muita informação que fica aqui. Então eu já estudei muito mesmo sobre a mente humana, né? Sobre transtornos emocionais, para poder tentar entender a minha própria mente. Porque eu ficava pensando, meu Deus, não é possível, será que eu sou louca? Será que eu tenho um problema? Por que eu sou diferente assim? Eu não gosto, eu queria ser uma pessoa normal. Por que eu não sou uma pessoa normal? Eu tenho esse problema. Isso aí eu tenho desde quando eu nasci, gente. Eu sempre tive problemas em relações, relacionar com as pessoas. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês mais ou menos como... Porcaria da propaganda. Deixa eu explicar pra vocês mais ou menos como que funciona a mente de um borderline, né? Como que funciona a mente de um borderline. Então eu sempre tive esses problemas, dentre alguns, né? A coisa tá me desconcentrando. Peraí. Assim para quem investe em fundos imobiliários. Esses dividendos, nada mais... Tem que comprar um Alexa, gente. Eu não aguento essa televisão toda hora passando propaganda. Então, o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, têm o transtorno e não sabem, não foi diagnosticado, né? E vive um inferno, porque você viver na mente de um borderline, gente, é viver um inferno, viu? Porque você vai do céu ao inferno assim, ó, em 1 segundo. Então, tudo é gatilho, né? Um dos principais gatilhos, eu tô fazendo que eu tô suando. Um dos principais gatilhos no meu caso, por exemplo, é frustração e rejeição. Então, são gatilhos muito fortes que eu não consigo... É como se o meu regulador de emoção não funcionasse, entendeu? Então, eu não consigo voltar para a razão, né? Eu não consigo voltar para a razão. É totalmente... Tudo muito intenso. Raiva é muito intenso, medo é muito intenso, amor é muito intenso, tudo é muito intenso na mente de um border. Então, por isso vocês conseguem entender por que a arte para mim é tão gritante dentro de mim, entendeu? Exemplos, né, de pessoas que tiveram ou têm o transtorno de borderline. Eu fico até nervosa de falar. Deixa eu respirar. Hoje em dia que tá muito na mídia, né, é aquela menina... Como é que é o nome dela? Eu esqueci, me lembrem aqui. Mas exemplos de pessoas que teve o transtorno, não. Amy Winehouse. Pensa numa cantora assim extraordinária. Era Amy Winehouse. Marilyn Monroe. Quem mais? Jim Carrey. Charlie Brown também, eu acho que tinha. O cara era um poeta fantástico. Ninguém nem nunca hoje chegará aos pés do Charlie Brown. Entendeu? Então tudo na vida do border é muito intenso, né?
A pessoa vive assim intensamente tudo. É como se ela entregasse a alma naquilo que ela tá fazendo, entendeu? Então a mente do border funciona dessa forma. E às vezes muitas pessoas sentem tudo isso e ainda não foram diagnosticadas. Tem um quadro extremamente grave de depressão. A depressão é depressão mesmo. Semana passada eu tive um episódio de crise, né? E eu avisei para as pessoas lá do grupo: gente, eu não tô bem, eu estou em crise, orem por mim. Eu acho que é importante isso. No caso, a gente se expõe muito, é verdade, a gente se expõe. Mas da mesma forma que eu tô tentando melhorar, eu quero que as pessoas que também têm esse problema melhorem, né? Eu quero que vocês melhorem também. E a arte todo dia me salva, gente, me salva da depressão, dos medos, dos anseios. Eu me frustro também com facilidade, a Juvênia, né? Então o que acontece? Um gatilho muito forte é a frustração. Quando você quer fazer algo, tenta fazer algo e não dá errado, a gente se afunda, é terrível. É terrível. É um sofrimento assim que... É um sofrimento e um vazio que a gente não consegue explicar, para vocês terem ideia. Então nada supre. Muitas pessoas, elas buscam, né? O borderline mesmo não tem medicação para o border, gente. Não tem. Tem medicações para os sintomas, né? Os sintomas são o quê? A ansiedade, a depressão, os medos, as fobias. Então, geralmente, a pessoa que é border, ela desenvolve algum tipo de compulsão. Exemplos, né? A pessoa desenvolve compulsão porque ela se culpa tanto que ela se automutila de alguma forma. Seja se colocando em situações de perigo, drogas, álcool, todo tipo de vícios. Eu quero chegar nessa parte muito importante também que nós vamos falar hoje. Deixa eu tomar uma água aqui, a boca até secou. Então ajuda no TEP aí, gente, porque saúde mental não é todo mundo que gosta de falar sobre isso, não. Principalmente se expor no seu caso, igual o meu, né? Eu tenho transtorno, mas eu fui diagnosticada, por exemplo... Obrigada pela rosa. Eu fui diagnosticada, por exemplo, há 3 anos atrás. E o diagnóstico de um border é muito minucioso, é muito difícil se conseguir um diagnóstico, entendeu? Verdade, me sinto nada quando acontece. É terrível, então você não pensa em ninguém. É um vazio que ninguém nem nada preenche, sabe? É um vazio que a gente não consegue explicar. E aí, quando você desenvolve arte, por exemplo, de alguma forma, seja música ou qualquer tipo de arte, você se entrega com tanta paixão, tanta eloquência, né? Porque tudo no border é muito intenso, que ele se diferencia de alguma forma, né? Eu citei para vocês alguns exemplos de pessoas que são artistas, né? Que tem o border. Então não é fácil a pessoa que tem esse problema conviver em sociedade, gente. Eu não consigo, por exemplo, trabalhar no CLT. Eu não consigo fazer coisas assim que são tediosas, sabe? Tediosas, muito rotineiras, sabe? Eu não consigo fazer uma peça igual, pra vocês terem ideia. Uma peça minha aqui, eu nunca fico igual. Porque é uma coisa que eu sempre tô querendo dar aquela fugidinha, né? Da realidade. E uma das coisas que é mais gatilho, mais forte mesmo, por exemplo, hoje no border, é a questão da frustração, né? O gatilho mais forte, assim, é a frustração. E ele ainda tem horas que consegue dar uma psicossomada, sabe? Ele sai é como se eu saísse dessa realidade aqui e fosse pra outra, a minha própria realidade. O mundo de Bob, sabe? O mundo de Bob Nárnia, por exemplo. Então tem momentos que a gente dá essa psicossomatizada, entendeu? É como se desse uma piradinha mesmo. Ana, obrigado, mainha. Eu fico até eufórica de falar sobre essas coisas, porque realmente
é difícil, sabe? É difícil viver na mente de um border. É uma dor tão intensa. Eu não tô falando só do border, eu tô falando de transtornos emocionais, viu, gente? Exemplo, o meu caso, eu tenho border. Eu desconfio que eu tenho bipolaridade também, que eu tenho picos, né, de euforia. Então, às vezes, para eu poder conseguir... igual agora, por exemplo, eu tô num pico de euforia. Então, às vezes, para eu poder conseguir, né, dar aquela equilibrada, é difícil. A gente tem que respirar fundo, tomar bastante água. Porque logo, logo, você já tá querendo fugir ali de alguma forma, entendeu? Até agora, alguma pergunta, gente, que vocês gostariam de fazer sobre o transtorno do border? Eu conheço várias pessoas que só de olhar eu sei que é border. Só de conversar um pouco, eu já consigo identificar. Então eu estudei muito sobre a mente humana, para poder tentar entender, né? Eu estudei sobre psicologia junguiana, a psicologia do inconsciente, né? E isso, sempre, eu tive fobia social porque eu comecei a receber muitas críticas na outra rede, alguns haters, sabe? E aí eu desenvolvi a fobia social pra gravar, né? De conviver. Eu gosto de me conectar com as pessoas, sabe? Eu gosto dessa coisa assim de sentir o outro, né? Eu sou muito esponja, então eu não posso ir em qualquer lugar. É como se eu fosse num lugar que a energia tá ruim, entendeu? É como se eu absorvesse tudo aquilo aqui. Então a gente é muito espiritualista, né? É tudo muito intenso. Até a carga que a gente às vezes busca, né? Que recebe, né? Do universo, dos lugares onde a gente está. Então a gente tem até mesmo que se policiar nessas questões de não é qualquer lugar que eu posso ir, entendeu? Pra ajudar a vir Isso. Eu tô aqui me expondo aqui, mas eu sei que eu posso receber crítica. Do nada que dá um gatilho aqui, eu desligo a live correndo e não converso mais com você. Então tem muitos gatilhos, entendeu? O meu caso é frustração e rejeição, né? É uma coisa que aciona o gatilho assim, já logo percebo. Então até mesmo para você se cuidar, você tem que entender quais são os gatilhos que acontecem na sua mente, né? Deixa eu respirar fundo aqui. Só quem tem problema de transtorno emocional, depressão, ansiedade, fobia, pânico, sabe o que é, gente? Não é fácil. Não é fácil quando vem os picos assim emocionais. Eu, por exemplo, eu aprendi que quando eu tô em crise, eu preciso me trazer para a realidade aqui de alguma forma, entendeu? Parece egípcia, a Mari. Obrigada, lindona. A gente tem aulas de segunda a sexta a partir das 9 horas aqui no perfil, tá? Hoje, especificamente, Deus me incomodou, universo, espiritualidade, queira como chamar, de falar sobre saúde mental. Então hoje a live é só pra gente conversar um pouco mesmo, né, descontrair, se conectar, falar algumas coisas. Gostei da tiara verde na cabeça. Então o que acontece, gente? Vamos supor, hoje em dia peraí, vou baixar aqui um pouquinho, minha cabeça tá começando a doer. O que acontece? O mundo hoje está totalmente doente, ansioso, depressivo, cheio de medos, e eu acho que sou autista de grau 1, mas não tenho diagnóstico, mas tudo se encaixa. Então é exatamente isso, gente. Se estude, se autoanalise, pesquise. É muito bom conversar sobre isso. Só que eu tenho... Você viu que eu já fiquei aqui meio eufórica? Dá uma fobia, sabe? Porque a gente tem o medo da crítica, entendeu? Eu posso estar aqui falando com vocês e a pessoa pegar isso na maldade, entendeu? E vir me atacar de alguma forma. Não sei. O ser humano é muito complicado, né? Aqui pra vocês verem que eu tô agitada. Olha, eu tô bem agitada hoje.
Mas desde o momento que eu acordei, eu comecei a ficar incomodada. Tem que falar, tem que falar. E pronto. Então eu só vim falar. E Deus sabe o que faz, as pessoas que precisam ouvir, né, o que eu tô falando e tal. Então, eu estudei muito sobre a mente humana para poder tentar entender a minha própria mente, entendeu? Eu falei, meu Deus, por que eu sou diferente? Por que eu sou assim? Por que eu não sou uma pessoa normal? Faz uma vez que recebi de nossos meus filhos de 10 e 7 anos, autista e TDAH. Então, hoje em dia, gente, é muito mais fácil a gente conseguir diagnósticos, né? Mas, exemplo, o meu problema não existe medicação, gente, não tem. Tem como tratar os sintomas, né? E eu parei de tomar a medicação porque tava, tipo assim, no meu caso, estava agravando os sintomas. Fez o efeito contrário, né? É igual, por exemplo, aquele Red Bull, né? Ele faz, tipo assim, ele é pra manter a pessoa acordada. Ele faz o efeito ao contrário. É como se a minha mente não fosse diferente. Não sei por quê. E aí eu tomei a medicação durante 1 ano. Todo mês eu tava tendo crise. Tipo assim, no período pré-menstrual, né? Que eu acho que eu tenho TDPM, não é TPM normal, é a TDPM, que é uma TPM 10 vezes mais agravada. Boa tarde, Suzana. Gente, eu de TPM eu sou terrível. Eu fico terrível. Sabe? Até eu não me suporto, pra vocês terem ideia. Só quem tem, entende. Isso, exatamente. Isso, as pessoas acham que é frescura, gente. Que a gente é doido. Cara, tô nem aí. Entendeu? Obrigada, Suzana. Que a gente é doido. Então, assim, tem coisas que eu tenho que me policiar de falar com as pessoas. Porque, assim, eu falo às vezes as coisas com as pessoas e as pessoas não entendem. Por isso que eles acham que eu sou meio maluca, entendeu? Então, exemplo. Eu estudei muito sobre psicologia junguiana, que é a psicologia do inconsciente, né? Porque nós somos co-criadores da realidade, gente. Nós somos co-criadores. Tem o criador, que é o Deus, éter, morfo, lei morfa, chame como chamar. E nós somos co-criadores, nós co-criamos junto com o Criador. Tá dando pra vocês entenderem? Eu vou até salvar essa live lá em cima, porque eu precisar rever algumas coisas. Então nós co-criamos junto, é como se Deus quisesse experienciar aqui na Terra, mas para isso Ele mandou o homem, entendeu? Então foi isso que Jesus ele veio nos mostrar, que Deus se fez homem, né? Eu sou Deus, você é Deus, todos nós somos Deus. Nós somos todos conectados. Nada no universo está desconectado. A vida inteira fui obrigada a fazer. A gente tem que se policiar, gente. Tá num lugar que não tá te fazendo bem, só sai, nem olha pra trás. Entendeu? Então a gente tem que se policiar a todo momento. Eu estudei sobre reprogramação mental, estudei física quântica, mecânica quântica, hermetismo, estudei muita coisa. O meu peso é que preciso dar conta de tudo, de casa, das crianças, e não tenho tempo pra mim. Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente que é assim, eu estava com a ideia de me autocuidar, né? De me autocuidar, fazer uma limpeza de pele, fazer uma unha. Não fiz nada disso. Por quê? Porque a minha mente, com o todo, né, me incomodou pra falar isso aqui hoje. Então eu tinha que falar isso hoje. Então eu passei por cima de mim, entendeu? Não pode isso acontecer. Não pode. Porque se eu não vim aqui falar com vocês, eu vou ficar me culpando. Por que eu não falei? Por que eu não falei? E aí é um gatilho, entendeu? De frustração. Então, eu me perdi aqui da onde que eu tava. Então, eu estudei muito sobre a mente humana,
Tem assuntos que eu não posso comentar ou conversar com qualquer um, entendeu? Porque a pessoa não vai entender. Ela fala, tá doida? Ok. As pessoas vão falar assim, não, tá doida? Tá pneu? Fumou um? Entendeu? Então, tipo assim, tudo isso eu fiz pra me entender. Pra poder tentar entender como se passa, o que tá acontecendo aqui dentro de mim, ó. Então se autopolicie, se analise, algo tá te fazendo mal. Eu gosto muito de um filósofo de rua que chama Eduardo Marinho, já fui até em palestra dele. Que ele é um filósofo, um cara que fala aquilo que a gente precisa ouvir, mas a gente não quer enxergar. Meu filho diz que eu tenho TPD, tem tendência para destroçar. Tendência para destroçar, essa é nova, hein? Essa é nova pra mim. Essa é nova. Então, gente, eu tô falando sobre o meu problema emocional, me abrindo aqui pra vocês sobre coisas que acontecem comigo. Porque nós mulheres somos sim sobrecarregadas a todo momento pela família, pelo marido, pela sociedade. Toda a sociedade exige isso de nós e a gente passa por cima da gente para poder cuidar do outro. Olha a coisa incrível que a mulher é. A mulher é amor puro, ela se doa o tempo todo. Entendeu? Ela se doa o tempo todo. E aí ela deixa de cuidar de si. Entendeu? E aí entra nesse processo de... Eu tô com 42 hoje, né? Eu tenho feito... Não pode, gente. Tem que ter o autocuidado, sabe por quê? Um dos motivos por eu ter entrado em crise foi porque eu comecei a priorizar outras coisas, outras pessoas e não eu. Entendeu? Aí eu entrei em frustração. Foi semana passada isso, a última crise minha tinha sido em outubro. E esse ano eu falei, cara, eu não vou permitir na minha vida aquilo que me faz mal, não vou. Eu já entrei o ano assim, ó, metendo o pé no portão, eu falei, esse ano vai ser o ano da minha vida. Nem que eu morra amanhã, mas vai ser o ano da minha vida. Gente, se priorize, se cuide, se priorize em todos os momentos, sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde, né? E eu tive uma crise semana passada, né? Mas por que eu tive essa crise? Porque eu comecei a deixar outras pessoas, outras coisas como prioridade, entendeu? E aí eu entrei em frustração. E aí eu me perdi aqui já, tá vendo? É porque é muita informação na minha mente, gente. Aí eu me perco na minha própria mente, entendeu? Aí eu tenho que voltar. Exemplo, quem já ouviu... Quem já viu o filme A Origem? A Origem é um filme muito interessante sobre o inconsciente, né? Ah, lembrei. Nós somos co-criadores, gente. Nós somos criadores com Deus. E quando você está numa alta vibração, você cocria com muito mais facilidade. Você cocria sua realidade. Aquilo que você quer realmente. E quando você vibra no medo, na frustração, na angústia, você está numa vibração baixa. Então o que você atrai? O universo ele não entende o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Ele só te devolve aquilo que você está vibrando. Você está vibrando medo? Vai atrair mais situações para te dar medo. Tá vibrando na raiva? Vai atrair mais situações para poder te fazer raiva. Tá vibrando na tristeza? Vai atrair obsessores. Obsessores são seres, né, de outro lugar que vão apossar do seu corpo para poder fazer aquilo que eles querem. Quando você tá nessa vibração baixa, tudo isso acontece, gente. Então o que a gente tem que fazer? Autocuidado, se priorize, estar numa vibração boa, né? Falar sobre coisas boas, se conectar com pessoas boas. Para quê? Para que você eleve a sua vibração, ouvir músicas boas, ver uma palestra, sabe? De alguma forma evoluir. Quando você evolui, você melhora. Porque você
aumenta a sua energia, né? Você eleva a sua vibração. Olha Cristo. Cristo preocupava com comer, beber, dormir, vestir. Ele não preocupava. A gente está muito fora do agora. Exemplo. Vou citar para vocês um exemplo. Gente, tem coisas que eu não falo porque eu tenho medo. Olha você vê o medo. Eu tenho medo das pessoas não entenderem e achar que a gente é maluco. Porque o povo acha. Tipo assim, tô cagando. Entendeu? Minha filha falou assim comigo: mãe, a senhora não tem medo de ficar usando filtro, esses trem, pessoal, passar por ridículo, não sei o que. Eu falei: gente, já passei nessa época de ficar preocupada. É lógico que a gente tem momentos que a gente tá com a vibração, uma autoestima baixa. Cara, coloca um filtro e põe a cara no mundo, entendeu? Tô nem aí. Posso ser uma impulsão? Tipo assim, o border, gente, vou explicar pra vocês a porcentagem. O border, ele é 99,9% emoção. Por exemplo, o cara, a psicopatia, né? O psicopata, ele é 100% razão. Ele não tem emoção. Então a gente, tipo assim, a gente pode atrair, ser vítima de um psicopata, por exemplo. Por quê? Porque a gente é só emoção. Deixa eu voltar aqui na minha mente aqui, porque eu me perdi aqui algumas vezes. Então, quando você se policia de estar em uma alta vibração, cara, isso não tá me fazendo bem, só vai. Só vai. Tchau e benção, entendeu? Às vezes, quando agitada, tem confusão mental. Eu também tenho. Juvena. Por nada brigo. Depois vou te falar algo no teu privado. Tá bom, me fala lá. Então, gente, eu passo por esses picos de emoção assim, ó. E quando você está numa baixa vibração, você pode atrair obsessores. Acontece comigo, gente. O obsessor, ele quer o quê? Beber, fumar, usar droga, vícios, né? Sexo, ele quer aquilo que é carnal, que ele não pode. Aí ele vai o quê? Vai postar no seu corpo. Então, assim, as pessoas que têm a espiritualidade muito avançada passam por esse sofrimento também. Outra coisa, quando eu comecei a estudar muito, né, sobre espiritualidade, há uns 4 anos atrás, chega um momento dentro da espiritualidade, gente, que você, tipo assim, já tem um conhecimento, assim, né, avançado. Não vou falar avançado, porque a gente tá sempre aprendendo todo dia, né, evoluindo. Mas que você, assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Isso, espíritos obsessores, gente, isso é real. Eles não podem, né, usufruir das coisas aqui terrenas. Eles se apossam de nós. Entendeu? Então, assim, se a pessoa não conseguir entender o que se passa com ela, ela vai entrar em frustração, vai sofrer, vai ficar depressiva, vai ficar mal. Procurem estudar sobre isso, é muito importante. A sociedade perece por falta de conhecimento, entendeu? Olha pra vocês verem, eu estudei sobre tudo isso para poder tentar entender minha própria mente e ainda assim eu tenho crise. Por quê? Porque a teoria é uma coisa, mas na prática é outra totalmente diferente. Imagina uma pessoa que não tem conhecimento, o tanto que ela sofre, o tanto que ela é vítima. Exemplo, as pessoas que têm esse conhecimento, não estou querendo me enaltecer não, gente, eu estou falando que eu estudei sobre isso para entender a minha própria mente, tá? Só estou explicando para vocês. Mas olha, eles utilizam os poderosos, né? Os banqueiros, as grandes empresas, a mídia, as redes sociais, o tempo todo. Ó, simbologia, eles utilizam o tempo todo simbologia para manipular a mente das pessoas. Igual, por exemplo, muitas pessoas falam lá comigo no privado ou aqui também que eu preciso vender minhas peças, né? Gente, eu tô criando uma coleção para expor. Eu quero fazer um desfile.
um desfile bem à altura. Eu não vou abrir mão, eu não vou vender as minhas peças assim só por causa de dinheiro. A minha arte não é sobre dinheiro. Siga a doutrina espírita, ótimo, procura se desenvolver em alguma coisa, gente. A gente tem que estar sempre buscando, porque a gente se torna vítimas. Boa tarde. De Campinas, boa tarde. A mídia manipula a gente o tempo todo. Olha, gente, o que aconteceu na pandemia. O tempo todo a mídia fala: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Todo mundo ficou vítima dentro de casa. Olha o que aconteceu na pandemia. Eu fui uma delas. Eu fiquei uma semana sem sair de casa. Não tomei nenhuma vacina, viu? Não pode falar sobre esses temas. Não tomei nenhuma vacina. Também faço artesanato, crochê. Isso, gente. Nossa, a arte me salva todos os dias, viu, gente? Exemplo, vou explicar pra vocês. Nessa última crise que eu tive, o que me salvou foi essa pulseirinha aqui, ó, que me trouxe pra realidade, porque eu psicossomatizei. Essa pulseirinha aqui, Suzana, ó, que a gente fez junto em live, me trouxe pra realidade. Então, o universo, gente, ele conversa com a gente o tempo todo, a gente que não para pra perceber. Sabe por quê? Porque a gente tá no anseio, que é preocupado com o amanhã. Preocupado com o amanhã. Faço crochê no tear de pins. Ai, que lindo. A arte salva a gente o tempo todo, gente. Então, a gente tá no anseio, que é a preocupação por amanhã. Eu era católica, me tornei cristã evangélica, me sonhei com um bandista. Ah, sim. É muito bom. A tua live tá restrita. Eu devo ter falado alguma coisa aqui, ó. Restringiu a live. Tomei. Gente. Pera aí. Tomei restrição aqui, viu, né? A gente não pode falar sobre essas. Ó, tomei restrição. Então já tá acontecendo como é que fala, hein? A opressão. A opressão. Tomei 2 restrições, ó. De estar falando isso com vocês aqui, ó. 2 restrições. Então o que acontece? Até me perdi. Deixa eu me retomar aqui, peraí. Eu devo ter falado alguma coisa. Olha o que aconteceu essa semana aí, gente. A CPI das Bets. Que palco de circo aquilo ali, pelo amor de Deus. Uma pessoa, por exemplo, que tem, por exemplo, como eu, compulsão, né? Ela é 100% emoção. Ela vai perder tudo no jogo, gente. O jogo que aquela bonitinha lá, ó, fica divulgando, esses artistazinhos aí, ó, fica divulgando, que eu acho que é uma puta sacanagem. Entendeu? Porque a pessoa que tem a mente ferrada, ela vai perder tudo. Vai, sabe, tirar, vocês sabem o quê? Porque perdeu tudo. Olha o que esse povo faz com a gente. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento. Eles têm esse conhecimento, a gente não tem. Eles utilizam tudo, simbologia. Hoje estudo tudo. Então, quem tem esse conhecimento que eu estou falando aqui com vocês, eles manipulam a sociedade total. Tomei 2 restrições aqui, vocês viram, né? Então, assim, hoje em dia você não pode falar mais sobre esses assuntos. Eu em live, eu fico tentando pra poder não falar, porque a vontade é falar sobre algumas coisas. Olha o que teve essa palhaçada dessa CPI das Bets, gente. Ah, pagar de santinha lá, de menininha. Não sei se tem aqui alguém que gosta dela, né? Mas é filha da puta. Porque sabe que o pobre vai lá e vai jogar e vai perder tudo, porque ele tem a mente ferrada, entendeu? Por causa do transtorno dele. Ah, ninguém é obrigado, não sei o que. Ah, pelo amor de Deus. Achei ridículo aquela...
Eles utilizam isso na música, gente, em propagandas, esse conhecimento sobre simbologia, propagandas, igual, por exemplo, se eu estiver falando algo que vocês não entenderem, vocês me perguntam aqui de novo, tá? Deixa eu respirar fundo aqui, peraí. 2 restrições, hein? Tem que ver lá. O que acontece? Deixa eu voltar aqui, peraí. Até falar sobre esses assuntos é difícil, viu, gente? Não é fácil, não. Deixa eu me reencontrar aqui. Então, eu falei com vocês a questão da pulseirinha, tá vendo? Tem algo como... É como se fosse um bibelô, alguma coisa pra te trazer de volta quando você estiver nesses momentos de depressão, de ansiedade. Se apega a alguma coisa. Quem não assistiu o filme, gente, A Origem, assista. Assista o filme A Origem. Me perdi, gente, no que eu ia falar. Então, os poderosos, eles utilizam desse conhecimento para poder manipular. Ó, gente, as porcaria de música que a gente escuta. Que lixo de música. Silenciou ali. Então, tudo isso, como eu tava falando, nós somos co-criadores com o Pai, né? Com aquele que criou tudo, fez tudo. Nós somos co-criadores com Ele. Peraí, deixa eu me voltar. O raciocínio tem hora que foge, gente. Calma aí. Porque é muita informação aqui dentro. Nós temos mais de 160 mil pensamentos por dia. Imagina uma mente que tenha pensamento acelerado. Restringiu, vocês viram, né? Não subiu a live pra mais ninguém. É isso que eu queria falar. Nós somos co-criadores e existe o inconsciente nosso, né? Que é o nosso inconsciente, que são suas crenças, dogmas, paradigmas, aquilo que você foi obrigado a sentir medo. Porque a criança, quando ela nasce, ela não tem medo de nada. Ela não tem medo, ela não tem receio. Ela é algo que... sem nenhum tipo de paradigma na mente, sabe? E a gente vai sendo doutrinado. A nossa família, nossos pais, nossas mães fazem isso conosco. Na escola fazem isso conosco. No trabalho fazem isso conosco. A gente é doutrinado a ser quem a gente é. Será que os pensamentos que você tem são seus realmente? Pera aí, gente, que o trem parou aqui. Mo! Rayane! Coloca a música ali pra mim. Qual é o fio da pulseira? Eu fiz ela, ô Raquel, com fio náutico mesmo. Essa aqui é a pulseira 7 nós, gente. Por isso que eu achei muito importante, ó. E ninguém nem deu ideia pra Suzana. O nosso lado esquerdo é o lado que recebemos a energia do universo. O direito é o que você doa para o universo, né? Então, a pulseirinha do lado esquerdo, você se protege, entendeu? De energias externas. A Rayane aí hoje. Tá pegando na minha cara. Põe a música ali pra mim. Você se protege de energias externas. Isso, ela postou lá. Então, eu achei super importante, principalmente pra mim, que eu sou uma pessoa esponja, gente. Onde que eu vou, eu absorvo a energia. E aí, se a energia não for uma energia legal, eu vou cair energia e vou atrair obsessores, entendeu? Então, pra mim, isso aqui é super importante, ó. Me trouxe de volta de uma crise. O que eu tava falando? Que você fica tirando a concentração, eu me perco. O que você tava falando da pulseira? Do inconsciente, né? Vamos lá. Então, a gente tem as crenças, dogmas, paradigmas que toda a nossa família nos impuseram na nossa mente. Por exemplo, antigamente as pessoas falavam muito que era errado comer manga com leite, né? Exemplo, só para vocês entenderem. E muitas pessoas até hoje têm medo, gente. Isso aí é porque os ricos da época, os fazendeiros, não queriam que os escravos tomassem leite.
E aí, como o manga cai do pé assim, né, e acaba estragando, era algo mais fácil, eles implantaram isso na mente das pessoas. Isso é o inconsciente coletivo, entendeu? Quando você cocria com outras pessoas. Exemplo. Deixa eu ver aqui algum exemplo. Deixa eu pensar aqui em algum exemplo. Sabia dessa história. Pois é, então, eles jogam essas histórias e o inconsciente coletivo, que é você cocria com todas as pessoas, né? Com as pessoas ao seu redor, do seu convívio, como sociedade, isso é o inconsciente coletivo. E tem o seu inconsciente, que são os dogmas, paradigmas, que a sua família te ensinou. Vamos supor, quando a gente fala com uma criança que tá andando assim, não corre, senão você vai cair, não põe a mão no fogo, senão você vai queimar, entendeu? E tem o inconsciente coletivo. Olha a pandemia, o que aconteceu, gente. Eu fiquei mal mesmo, sabe por quê? Porque nós criamos junto aquilo. A sociedade precisava daquilo para poder evoluir de alguma forma. Entender que tudo que a gente tem é o aqui e agora, nada mais. O que você anseia é o que está no futuro. E o que você se culpa, não sei o que, ou se policia, se martiriza de alguma forma, está no passado. E tudo que existe é o agora, somente o agora. E a música parou e eu tô aqui. Tudo que existe é o agora. Olha que exemplo incrível que eu vou contar pra vocês. Coisas que acontecem comigo, que eu acho assim que são coisas sobrenaturais, eu fico tentando entender. Exemplo. A gente tá muito no anseio, que é o dia de amanhã, ou o futuro, e tá muito no passado, preso no passado, com saudade de pessoas que se foi, frustração, não sei o que, e não para pra perceber o agora, gente. O universo, ele conversa com a gente o tempo todo. Vocês viram, né? A live foi restrita pra ninguém. Vocês que estão aqui, ó, vocês vão, eu tenho certeza que essas mensagens aqui não é em vão que eu tô falando. Exemplo, vou citar pra vocês um exemplo. A simbologia, eu ainda acho que essa pandemia foi criada. Sim, foi uma limpeza, né? Nós criamos como verdade aquilo, gente. Entendeu? Então, os maus da sociedade, eles precisam diminuir a população, porque a população tá se alimentando demais. Olha na época dos gigantes lá. Deus fez o quê? Ele mandou o dilúvio porque eu tava tendo mais alimento pro povo comer, estava se comendo um ao outro. Entendeu? Aconteceu aqui um limpo, mas o próprio Criador, né? Eu ainda duvido muito das histórias, né, contadas na Bíblia. Tem muitas coisas que eu ainda questiono. Minha mãe fica brava comigo. Mas assim, a gente tem que questionar, cara. Por quê? Não faz sentido, não. Acho que vejo muito... Sim, eu já estudei muito sobre teoria da conspiração, gente. Eu adoro essas coisas. Só que a teoria da conspiração, cara, quando você começa a estudar muitas coisas, você dá tipo uma pirada, entendeu? Tipo a história de Thanos. Não sei essa história. Então quando você começa a estudar muita coisa, você dá uma pirada, viu? Então é importante, ó, deixa eu explicar pra vocês. Uma coisa importantíssima que faz totalmente sentido pra mim hoje é estudar sobre o hermetismo, que são os princípios herméticos, né? Que são a lei da vibração. Lá no filme Os Vingadores. Eu nunca assisti Vingadores. Eu não gosto de filme de super-heróis, não. Eu não gosto, não. Mo! Rayane! Então estudem. O que eu tava falando que eu perdi, gente? Eu tenho déficit de atenção. Ele fala sobre isso. Ah, tá. Entendi. Então tudo que tem é o agora. É o agora. Tudo que tá acontecendo agora, a partir da sua vibração, a sua energia, sabe? Você tá criando o momento seguinte.
ou o dia seguinte, tudo. Ah lá, outra restrição, cara. Viu, gente? Não pode falar sobre esses assuntos. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas tá tudo certo. Então, tomei 3 restrições, 2 ou 3 restrições. Então não pode falar sobre esses assuntos. É que a do agora, né? Gente, vocês me desculpem que às vezes eu me perco, é porque eu tenho déficit de atenção. Então se eu fugir de um raciocínio aqui, eu tenho que voltar nele, entendeu? Mas olha pra vocês verem as coisas importantes que a gente já falou hoje. Do inconsciente coletivo que a gente cria como sociedade, tal como verdade. Do inconsciente que é a nossa própria... São nossos dogmas, paradigmas, crenças. Cara, é muito difícil. Depois vou te enviar, Senhor, que fala sobre a inversão magnética. Já estudei também a inversão dos polos, né? Já estudei também. Eu sou muito autodidata, gente. Eu adoro estudar, ler. Isso, exatamente. Isso, olha, você viu, até arrepio. Isso que eu precisava falar com vocês hoje. Olha que incrível. Eu tô assistindo uma série e tudo que tá nos filmes, gente, a gente tem que, né, trazer aquilo que é bom e descarta aquilo que é ruim, né? Eu sempre faço isso, porque senão você, né, pira na maionese. Eu tô assistindo uma série que chama Descoberta das Bruxas. Muito legal. E segundo a mecânica quântica, nada no universo está separado. Estamos todos conectados, né? É como se o universo fosse... Sabe o cérebro humano? Que ele tá todo conectado, eles são neurôniozinhos se conectando. É como se fosse uma teia de aranha. Olha que incrível isso, gente. São coisas que acontecem comigo que o povo fala, é maluco. É maluco. Olha, que absurdo. E nessa série, as maiores... Obrigado pelo voto popular. Obrigado, Ana. Manhinha tá aí. Às vezes eu falo as coisas, a manhinha não entende, a minha irmã, elas não conseguem entender, não. Fala que eu sou meio maluquinha. Então o que acontece? Tá tudo conectado. Tudo. Você só precisa encontrar ali. Você já assistiu o filme Lucy? Assiste o filme Lucy, gente. É aquilo ali. Eu também sou, aqui na minha família, eu sou a doida, minha filha, a maluca. Então o que acontece? Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Não é o outro, não é nós. Somos nós. Eu sofro, você sofre. As pessoas estão preocupadas. A legítima corrida dos ratos, já ouviram falar? A corrida dos ratos? Já fui restringida aqui, só tá vocês aqui agora, né? Obrigado pelo sorvete. O que é isso aí? Um gatinho? Não sei o que é. Ali é um pet. Então, gente, o que acontece? Nessa série, é uma série sobre vampiros, sobre bruxas e demônios, né? Muito interessante a série, só que ela é muito longa. E nessa série, as bruxas mais poderosas que tem são as tecelãs. As bruxas mais poderosas que tem. Cara, eu tava pensando sobre isso. Olha pra você ver a minha mente como funciona. Eu tava pensando sobre isso. Falei assim, meu Deus, será que é um super poder que a gente tem? A gente que trabalha com tecendo, né? Crocheteiras, macrameiras, outras pessoas que trabalham. A descoberta das bruxas. Quem gosta de romance vai gostar, mas eu gosto da parte que faz eu pensar, assim. Eu não gosto de romance, gente. Pra mim, a vida não é um conto de fadas. Nunca fui. Então, o que acontece? E aí, eu assisti esses dias que eu não tava muito bem, eu nem tava assistindo, não. E eu gosto de pegar essas coisas assim, analisar, sabe? Eu sou muito analítica. Como eu já estudei muito sobre psicologia junguiana, que é a psicologia do inconsciente... Quando eu assisto uma série, um filme assim, eu tento extrair aquilo de melhor do filme para poder tentar pensar fora da caixa de alguma forma, entendeu? Comecei a ver essa série sexta-feira. É ótima, Suzana. A parte romântica eu não ligo, não, porque é lindo também o romance deles e tal. Mas olha para vocês verem a coisa incrível que tá dentro disso aí, que é as tecelãs.
Vocês vão se arrupiar aí também, eu tenho certeza. Escuta. E o arquétipo da aranha é um arquétipo de criatividade, né? Não sei se vocês sabem, mas é o arquétipo de criatividade, que é o arquétipo da criação, sabe? Ele é o arquétipo da criação. Vamos supor, você quer ficar muito criativa, sabe? O tempo todo criando. Ativa o arquétipo da aranha. Coloca uma imagem no telefone ou uma imagem que você vê ali, o seu inconsciente pega aquilo como verdade. Tipo assim, o inconsciente, o nosso subconsciente, né? Olha que interessante isso aqui, gente, que eu tô contando pra vocês. É coisa surreal. Igual as sincronicidades do universo que já aconteceu em live, eu contando pra vocês que tudo que existe é o agora, e o universo ele conversa com a gente o tempo todo. O tempo todo ele conversa com a gente que não para pra perceber. Através dos animais, através de uma propaganda, através de alguém falando alguma coisa, você vê alguma coisa. Igual, por exemplo, na época que eu tava estudando muito, eu ativei o arquétipo da coruja. O arquétipo da coruja é um arquétipo de espiritualidade, de conhecimento. Então, durante 4 anos eu estudei muito. Eu comia livro, palestra, livro. Quando eu sou intensa, gente, total. Então eu fiquei 4 anos estudando sobre espiritualidade, imagina. Mecânica quântica, física quântica, os princípios herméticos. E fiquei esse tempo estudando. E aí eu tava, gente, pensando nessa série e falava assim, cara, nós temos o nosso superpoder, nós mulheres, é tecer, criar coisas. E tipo assim, as mulheres mais poderosas na série eram as bruxas tecelãs. Elas tinham superpoderes incríveis. Tô amando o papo. E me chamou a atenção essa série, vou assistir. Então olha que incrível isso. É uma experiência assim única que se você se parar pra perceber o agora, você vai ter respostas assim do universo o tempo todo, gente. Começa a se fazer perguntas, faz perguntas pro universo. Faça perguntas. Cara, por que eu tô fazendo isso? Eu tô sendo muito idiota, né? Como eu poderia fazer que eu puder? Dentro do Barra de Áxias, né? Que é um estudo que trabalha a energia do corpo, né? Eu já fiz o curso também. Fala muito sobre isso, de você fazer perguntas pro universo. Cara, eu tipo assim, exemplo. Eu quero uma Alexa. Como que eu posso conseguir essa Alexa, universo? Acabei de falar aqui, ó. Entendeu? Porque, tipo assim, a televisão tá me incomodando. Então, não sei, o universo vai preparar uma Alexa pra mim. Já te amo ainda mais. Obrigada, Lila. Eu fico super emocionada, gente. Vocês são demais. E o que acontece? Olha que incrível isso, gente. Eu tô contando, mas vocês vão entender. E aí eu tava pensando nessa série, eu falei assim, meu Deus, a gente tem um superpoder tão incrível. Tomei restrições, vocês viram? A gente tem um superpoder tão incrível de criar coisas, cara. De criar coisas. Gente, por Deus do céu, eu tô arrupiando. Eu estava passando a roupa do meu marido. E adivinha o que saiu de dentro da camisa? Adivinha? Vamos ver se vocês vão adivinhar. Fala aí o que vocês acham que saiu de dentro da camisa. Olha se isso não é uma coisa incrível, gente. Olha como é que eu roupei, ó. Minha pele é... Olha os cabelinhos. Entendeu? Então, tipo assim, na hora... Eu falei, eu tenho pânico de aranha, gente. Eu tenho pânico. Não sei por quê. A hora que eu vejo uma aranha, assim, eu faço até assim, ó. Na hora eu assustei e fiz meu marido matar a aranha. E era uma aranha, não é aquelas aranhinhas normal que a gente vê em casa, assim, né? Era uma aranha bem pernuda, assim. Aquelas que tece mesmo as coisas, sabe? Você vê, assim, não é aquela uma que fica dentro de casa, assim, num fiozinho, não. Aquelas de fora, sabe? Com uma bundudinha, eu não sei explicar qual que é. Gente, saiu uma aranha da casa. Eu tava pensando na hora. Falei, cara, isso é uma resposta do universo. Olha o poder incrível que a gente tem. E o universo me respondeu. Eu tava pensando, falei, meu Deus, essa série... Tipo assim,
as mais poderosas bruxas eram as tecelãs. E tecelã, gente, quem que é tecelã? Quem tece é a aranha. Então o universo ele conversa com a gente o tempo todo, a gente que não percebe. Olha que papo incrível que a gente tá tendo aqui hoje. 7 pessoas, ó. 7 pessoas. Isso eu não falo com qualquer um, não, gente. Eu não falo com qualquer um. Porque eu tenho medo. As pessoas acharam que eu sou maluca. Então eu prefiro, às vezes, deixar de ser isso aqui, ó, que eu sou, né, espiritualidade em pessoa, pra ser uma pessoa normal. Aí tem hora que eu entrava em crises. Assim, cara, que vale tudo isso que eu sei? O que eu posso fazer de diferente se o povo tá tudo preso na Matrix? Quem sou eu, um ser tão insignificante? O que eu posso de fazer diferença em 8 bilhões de pessoas? Se todo mundo tá preso na Matrix, gente. Sonho muito com aranha e tenho pânico. Eu tenho pânico de aranha, gente. Na hora me deu pânico, mas depois que o meu marido matou ela, eu falei, cara, que incrível isso. Eu assustei, sabe? Quando acontece uma coisa que você saiu de dentro da blusa, assim, ó. Sonhar com ela é transformação na vida. Isso. Ó, símbolo de transformação, borboleta. Não aconselho tatuagens de borboleta, porque ele é um símbolo constante de transformação. Então ele serve para criança, que é a criança que está, né, evoluindo o tempo todo. Não aconselho tatuagem, imagens de borboleta, não aconselho ter em casa, somente para criança, né? Cobra é símbolo de transformação. Fênix, eu tenho tatuagem de borboleta. Apaga, viu, amiga? Senão você não vai manter relacionamento. Não vai ter relacionamento constante. Não sei se você é casada, porque a imagem dela representa constante transformação, entendeu? Então, quem quer ficar num relacionamento que a pessoa tá o tempo todo transmutando, gente? Se transformando. Pessoa insegura não fica num relacionamento assim. Entendeu? Então vai trazer sempre relacionamentos. Gente, observe muito, coloca no seu corpo aquilo que você. Coloca no seu corpo aquilo que você estuda sobre o assunto, entendeu? Sou casada há 20 anos, sim, eu me transformo. Isso. Então, que bom que você é casada, né? Vamos supor, pessoas que têm várias borboletas no corpo. Você casou há bastante tempo, não sei se foi antes ou depois da borboleta. Não sei se foi, mas é um símbolo constante de transformação. Ninguém quer uma pessoa se transformando a todo momento, entendeu? Ah, viu? Pessoas que eu conheço, gente, que é solteira, não para em relacionamento, tá? Depois que faz a tatuagem de... Tipo assim, igual ela casada há 20 anos, né? Mas pessoa solteira, então eu não aconselho, entendeu? Então símbolo, gente, estude sobre símbolos. Carl Jung era um dos maiores especialistas, né, sobre símbolos e inconsciente. Eu já estudei muito sobre ele também. O que eu precisava mais falar com vocês que eu esqueci? Então olha essa questão da série, que incrível isso. Tenho rosa e borboleta tatuado. A Suzana falando. Tenho rosa. Eles falam que rosa também é um símbolo de transformação, né? Mas não é todo caso. Cada caso é um caso, viu, gente? Tô te assistindo e fazendo outra tiara. Ah, tá. Uma pra minha mãe. Depois tira a fotinha que você falou. Manda lá no grupo, entendeu? Então cada caso é um caso, entendeu? Eu, por exemplo, fiz um leão aqui, ó. Eu amo leão. Ó, vou mostrar pra vocês de pertinho. E fiz metade leão, metade girassol. Por quê? Porque o leão, gente, ele não sai pra caçar. Ele é o rei da selva, né? Mas ele não sai pra caçar. Então ele é o rei da selva, mas não sai pra caçar. Eu lembro que eu estudei, mas de cabeça eu não tô lembrando, não. E aí, todo arquétipo tem um lado luz e um lado sombra, né? Tem as coisas boas e as coisas ruins, né? A polaridade.
O lado bom e o lado ruim. O quente e frio são as leis da polaridade, né? A gente pesquisa sobre princípios herméticos. Anota aí, viu, Suzana, você que gosta. Princípios herméticos, eu acho que é o conhecimento mais importante que toda sociedade deveria ter. Que eles deviam ensinar na escola isso. Então eu coloquei o girassol, porque ele sempre está olhando para a luz. Então eu tentei amenizar a sombra do... Isso aqui eu fiz depois que eu comecei a estudar. Amenizar, porque eu sou apaixonada com... Tá falando alguma coisa aqui na live. Peraí. Eu adoro falar sobre essas coisas, mas eu ainda não é qualquer um que eu converse essas coisas, não. Porque as pessoas às vezes acham que a gente é maluco, né? E aí o que acontece? Sempre que for... Esse aqui, ó, é um trisco, ó. É a tríade do universo. Eu falo com vocês que eu gosto muito, né? É a tríade do universo, ó. Pai, Filho, Espírito Santo. Tem o lado horário e o lado anti-horário. Esse aqui é o símbolo de evolução, né? Eu tô sempre em constante evolução, ó. Eu nunca tô no mesmo lugar. Tô sempre em constante evolução. Chama Trisco. Põe lá. É arquétipo. Não, é símbolo do Trisco. Isso aqui foi uma homenagem para minha avó, que foram os batimentos cardíacos, né? Fiz logo quando ela faleceu. Então estude sobre simbologia, porque a mídia em si, os grandes bancos, a mídia, filmes, música, tudo eles usam simbologia para manipular as pessoas. Não é para o mal. Tem pessoas que usam para o mal isso que eu tô falando com vocês aqui. Por quê? O que acontece? Nós estamos dentro de uma pirâmide, né? Os banqueiros, os poderosos estão aqui no alto e nós estamos aqui embaixo, né? O primeiro degrau é a sobrevivência e o segundo degrau... Olha que interessante isso, gente. Primeiro degrau, sobrevivência, e segundo degrau, os prazeres, né? Que é o quê? Comer, beber, vestir, ter. Muitas pessoas estão no grau da sobrevivência, que é a maioria, né? Praticamente 90% da sociedade, 95% da sociedade, e 5% estão lá no topo da pirâmide. Então, os pobres, né, que não são portadores do conhecimento, estão no primeiro e no segundo degrau, eles nunca vão sair dali. O primeiro degrau é os pobres e o segundo degrau é a sociedade que é média, né, média alta. Porque lá em cima estão os atores de Hollywood, sabe, as pessoas que estão lá no patamar bem alto. Então a gente nunca vai sair desse primeiro e segundo degrau, gente. Que é o quê? Sobrevivência e prazeres, né? Olha que importante isso que a gente tá falando. 8 pessoas, né? Obrigada, maninha, pela rosa. Então, se a sociedade... não vai mudar. Teve uma época que eu parei e tava tendo muitos surtos. Eu pensava assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? A saúde, a Suzana falou saúde, Rayane. Eu pensava isso, por Deus do céu, gente. O que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu, ser tão insignificante e pequeno, posso fazer em 8 bilhões de pessoas? O que eu posso fazer de diferente? Entendeu? Para as pessoas acordarem, porque tá todo mundo dormindo. Sabe o filme Matrix mesmo? É aquilo ali, ué. É a corrida dos ratos. Não é sobre ser, gente. O povo quer ter.
Eu também quero eu quero uma Alexa. Porque tá me incomodando ficar assistindo Mas isso pra mim é necessário? É. Tão bom ficar papiando. Pois é, então assim, tem tanta coisa que eu queria falar com vocês e não consigo, porque... E nos outros também não é diferente não, tá? Vocês perceberam que quando eu começo a falar coisas com vocês que é pra vocês evoluírem e abrirem a mente? Aquele dia, tem dia que a live cai do nada, tem dia que eu tomei 2 restrições, 2 ou 3, não sei aqui. Entendeu? Então assim, o que eu posso fazer? Me conta. Se não for fazer ser uma aranha mesmo, eu vou começando a tecer aqui. A hora que eu vou ver, a teia já está completa. Olha a egrégora que a gente tem no grupo, gente. Olha a egrégora que a gente tem no grupo. O dia que eu tava mal, eu falei, gente, por favor, orem por mim. É a única coisa que vocês podem fazer, mais nada. A gente que tem a saúde mental ferrada mesmo, porque muitas vezes a gente ter esse conhecimento não significa que você vai conseguir, assim, tudo que você quer, não. A nossa mente tá fudendo a gente o tempo todo, ferrando a gente. Desculpa o palavrão. A nossa mente tá nos ferrando o tempo todo, entendeu? O tempo todo a nossa mente tá ferrando a gente. Por quê? São os paradigmas que nossos pais, nossos avós, a sociedade em si implantou na nossa mente. O que a gente tem que fazer? Reprogramação mental. Reprogramação mental, se policiar, não assistir jornal, sabe? Começar a se policiar das coisas que estão te fazendo mal. Observa o agora. O agora. Olha, lembra da história da aranha? O povo tá tudo no... Igual, por exemplo, quando eu tava... É como se o universo, ele te chama pro agora o tempo todo. No momento de crise, olha o que me chamou pro agora, ó. Então, se pegue nessas questões do agora, entendeu? O que tá acontecendo aqui agora que eu não tô percebendo? Cara, eu tô mal. Por que eu tô mal? Por que eu tô sentindo isso? E volta, entendeu? Porque acontece comigo o tempo todo, gente. O tempo todo. Igual quando eu tava utilizando o arquétipo da coruja. Onde eu ia, eu via coruja. Onde eu ia. Todo lugar. Toda hora ela me chamava pro agora. E quando você tá num anseio, preocupado, telefone, casa, marido, nananana, você não para pra perceber o agora. Às vezes o seu neto tá te dando um sorriso ali e é a coisa mais incrível do mundo, você tá preocupado com outras coisas. Eu vejo muito filme sério. Eu também assisto muito filme sério, eu gosto. Eu evito ficar muito quieta. Tenho que estar sempre... Isso, vamos supor, eu assisto a série, mas eu faço macramê. Porque se eu tiver no quadro depressivo, eu só quero ficar deitada, gente. Eu não quero fazer mais nada. Não quero escovar um dente, não quero pentear o cabelo, não quero arrumar a casa, não quero fazer nada. A gente não tem forças quando a gente tá depressivo, entendeu? Então, a última crise que eu tive no ano passado, eu já falei com várias pessoas aqui, eu botei fogo no sofá. Não tô falando que vocês têm que fazer isso não, hein, gente, pelo amor de Deus. Mas foi um ato de se rebelar, falar, cara, chega disso, entendeu? Não quero mais isso, acabou, eu só ficava no sofá vendo série. Entendeu? Então se rebela mesmo, a gente não tem que aceitar tudo como é, não. Vamos supor, seu filho tá tipo rindo, enchendo o saco, cara, dá sossego, me dá paz, sai pra lá. Entendeu? A gente tem que se rebelar. Tá te fazendo mal? Não tá me fazendo bem. Nossa, eu falei tanto aqui hoje, né? Meu Deus. Não sei se eu falei tudo que eu tinha que falar, mas o que eu precisava falar, eu tenho certeza que eu falei. Então observe como eles utilizam isso, gente, pra poder manipular o povo o tempo todo. O tempo todo a gente é manipulado. O tempo todo. Principalmente a mídia. Manipula nossa mente o tempo todo. Tudo que a gente precisa entender, ó, igual o exemplo meu. Não tem medicação para o border, né? Voltando no border. Não tem medicação para o border, tem para os sintomas.
Entendeu? Então a sociedade está muito acostumada a buscar o psiquiatra para resolver os sintomas e não tentar melhorar, entender, cara, o que tá passando na sua cabeça? Por que você pensa assim? Por que é isso? Por que é aquilo? O povo quer só anestesia, álcool, bebida, drogas, sabe? Anestesia, remédio, né? Acredito que agora você tá melhor. Botou entendeu? Então, assim, se eu tô falando com vocês aqui, gente, às vezes a espiritualidade me incomoda pra falar as coisas e eu tenho que falar. Olha a quantidade de pessoas que perderam dinheiro, perderam tudo, tiraram, né? Por causa de vício, compulsão, igual um border mesmo, gente. É muito fácil a gente se viciar em qualquer tipo de coisa. A gente já tem tendência por compulsão, entendeu? Tem pessoas que perdeu tudo, aí fica os artistas não são inocentes não, viu, gente? Eles não são inocentes, eles sabem que de tudo isso que eu tô falando com vocês aqui, e ainda assim fazem, eles são, tipo assim, a lei do universo não falha, a lei do karma, então de alguma forma vai pagar. Mas joga nas costas desse povo aí a quantidade de pessoas que tirou, né? Porque perdeu tudo. Aí eles não querem ter responsabilidade, mas lá ficar fazendo propaganda de casa de apostas pode, né? Olha, isso aconteceu essa semana agora, vestidinha igual a menininha, com a blusinha da filha assim, pra comover o povo. E virou um palco de circo aquela CPI das Bets. Olha que ridículo. Entendeu? Então, assim, eles têm esse poder, eles têm esse conhecimento e utilizam pro mal. Quando eu falo com vocês aqui, gente, é sobre ser, não é sobre ter. Tem pessoas que querem ter. Será que eles vão ganhar um lugar legal no céu ou no inferno, se existir ou se não existir? Será que eles vão se tornar seres evoluídos? Que é muito fácil, né? Olha que circo que foi aquilo, gente, pelo amor de Deus. Colocar o ser humano como autorresponsável. É claro, se nós cocriamos a nossa realidade, mas a sociedade em si, as nossas paradigmas e crenças ferraram com a nossa mente, cara. Entendeu? Então o cara que tem predisposição a vício, ele vai perder tudo mesmo, vai se afundar no que eles estão... igual, por exemplo, se eles fizerem... como se fala? Uma medicação, igual essa medicação aí, pra emagrecer, não sei o que. Vocês lembram da Araísa como ela tava, né? Então, assim, se a pessoa tiver predisposição a vício, ela vai se ferrar, sim. E eles fazem propaganda. Eu acho um absurdo isso. Entendeu? Uma palhaçada aquilo. Palhaçada e rindo, debochando, política. Ah, pelo amor de Deus. Ridículo. Ridículo. E eu fico assim, meu Deus, não é possível que é só eu que vejo essas coisas, cara. Não é possível que é só eu que vejo isso. Obrigado, manhã. Então, gente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu acho. Alguma pergunta, gente? Eu tô querendo ir no banheiro já. Beber muita água. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu precisava externar isso. A música parou. O vizinho que tá com música hoje. Meu vizinho é DJ, gente. Imagine. O dia que ele tá animado. Quantas horas? 3h23. Tem que ajeitar aqui as coisas pra aula de amanhã, né? Então, olha tudo que a gente falou de interessante hoje. Olha pra você ver que coisa incrível. Muita hipocrisia, com certeza. Eles vão parar de fazer propaganda? Não, é o que ela falou lá. Realmente ela falou uma coisa que eu concordo. É só proibir. Eles não vão proibir, gente. Não vão. Vocês podem ter certeza, eles vão ferrar o pobre de qualquer jeito. Eles querem ferrar o pobre. Eles não querem ferrar quem tem dinheiro, eles querem ferrar o pobre. Se lascar todo mesmo, entendeu?
Eles querem diminuir a população. Vai lá nas conspirações, lá você vê. Né? Lá nas tábuas da Geórgia, que fala que a população tem que ser reduzida a 500 milhões de pessoas, milhões de pessoas, né? Se não me engano. Eles querem reduzir, querem matar o povo mesmo com Covid, com o que mais for. Eles vão fazer, vocês podem ter certeza. Imagina você saber de tudo isso e falar, cara, o que eu vou fazer? Um grãozinho de areia no mar. Entendeu? E os políticos são maioria. Sim, gente, eles estão lá no topo da pirâmide. Nós estamos aqui ainda nos primeiros degrauzinhos. Entendeu? Então, assim, é triste, sabe? Pra mim, eu fico triste. Eu falo, meu Deus, quando é que o povo vai acordar? Será que eu vou ter que ficar vendo tudo isso e sofrer com isso? Porque eu sofro junto, gente. A maioria já tem seus bens comprados. Mas eu gosto de teoria da conspiração também, né? Eu gosto também. Só que a gente não aconselho estudar muito sobre isso, viu? Porque a gente dá uma piradinha. Isso. Já estudei sobre tudo isso. Os grãos, né? Os grãos de alimentos, bunkers. Eles querem ferrar com o povo, gente. Se precisar jogar uma bomba aqui e ferrar, eles vão jogar, vocês podem ter certeza. O que eu, um ser humano tão insignificante, posso fazer? Se eu não posso nem falar aqui na minha própria live. Entendeu? É difícil. Eu sofro demais com isso, gente. Eu sofro muito. Por quê? Porque as pessoas que estão ao meu redor também estão presas na Matrix, gente. Todo mundo está preso. E não param para perceber o agora. Jesus, é isso que ele veio nos ensinar. É isso que ele veio nos ensinar. Entendeu? É perceber o agora. O que está acontecendo? O povo tá tudo preocupado. Olha o celular que ele fez com a gente. Olha o celular, gente. O que fez com a gente? Olha o celular. Por que você acha que o celular hoje em dia todo mundo tem? Porque se eles achassem que faria mal pro pobre, tipo assim, tem muitas coisas boas, então a gente tem que rever essas questões, porque hoje em dia na internet você consegue estudar muita coisa, né? Ouvir um audiolivro, você consegue ver um podcast, né? Tem muitas coisas que a gente consegue pegar em questão de estudo. Mas ferrou com a mente de todo mundo. Galerinha, a era TikTok. Eu comecei a usar o TikTok esse ano, né? Mas pra quê? Pra poder fazer o bem, que é aquilo que eu sei que foi sinalizada por desinformação, infrações repetidas. Mais uma restrição. Então, o que eu, mero ser humanozinho tão pequeno, posso fazer? Eu sofro com isso, viu, gente? A Janja já foi pedir pra tirar o TikTok do Brasil. Entendeu? Então, assim, isso aqui é censura pura. Censura. A gente não vai poder falar. Quando eu entrei em fobia social, eu fiquei um bom tempo sem conseguir gravar. Eu acho que uns 3, 4 anos. Porque eu comecei a sofrer isso lá na outra rede, tá? Muita coisa eu não podia falar, não. Então, cadê a liberdade de expressão? Entendeu? Então, tá acontecendo. O que eu posso fazer? Se as pessoas não acordarem por si próprios, entendeu? É lógico que vamos supor, que tem 7 pessoas aqui comigo. As 7 pessoas que estão aqui, ó, que assistiram a live completa, se cada uma de vocês compartilharem o conhecimento e abrirem a mente de mais 7 pessoas, já estamos sendo revolucionários, entendeu? Então, assim, é um passo pequeno de tecer como a aranha? Mas já é um passo, entendeu? Somos pequenos, insignificantes, mas podemos sim fazer a diferença de alguma forma. E eu fiquei por um bom tempo em sofrimento, porque
Porque tem pessoas que utilizam esse conhecimento para ganhar dinheiro, principalmente, olha o exemplo, as grandes igrejas aí que trabalham com campanhas, não sei o quê. Gente, tudo que a pessoa precisa entender é que a fé dela pode mover montanhas. Mas eles vendem uma coisa que é sua para você usar para você. Eles vendem, olha você ver a pilantragem desse povo. Eles vendem uma coisa que é sua, que é a fé, né? É crer naquilo que não é visível, né? Uma coisa que é sua, é sua. Você só precisa de alguém para poder te liderar, para poder falar o que você tem que fazer. Entendeu? Então, assim, hoje eu não tenho religião. E falo isso com bastante propriedade, porque tudo que eu estudei me levou a isso. Censura quanto ao assunto. Isso. Então, jamais eu vou compartilhar esse conhecimento que vai ter 2.000 pessoas. Vai ter 2.000 pessoas na live de um cara fazendo palhaçada, por exemplo. Entendeu? Isso, exatamente. Igual as pessoas falam o tempo todo, gente. Vende curso, vende tutorial, vende isso, vende aquilo. Não é sobre isso, gente. As pessoas ainda não entenderam. Não é sobre dinheiro, é sobre arte e conhecimento, porque a arte salva. A gente está tecendo, ó, estamos aqui em 7 pessoas. Olha a perfeição, tá vendo? O número da perfeição. Jesus, ele caminhou com 12. Ele falava para multidões, mas ele caminhou com 12 pessoas. Olha o exemplo que ele nos deixou. Não tô aqui, gente, pregando para vocês, não. Pelo amor de Deus. Estou compartilhando com vocês coisas que eu estudei, que me ajudaram e me ajudam todos os dias. Que tá todo mundo preso na Matrix. É muito triste ver isso. Eu posso muito bem, gratidão. Suzana tá rica hoje, hein? Maravilhosa. O que acontece? Eu posso muito bem arrumar um trabalho, trabalhar em CLT, deixar minha filha com os outros, entrar dentro do sistema, entendeu? Eu nunca entrei no sistema, gente. Sempre fui revolucionária. Sempre trabalhei por conta própria. Sempre tentei ajudar as pessoas. Uma vez minha gerente me falou que eu talvez nunca fosse crescer financeiramente porque eu não tinha ambição. Entendeu, Maio? Tipo assim, as pessoas precisam ser assim? Não. Eu não sou assim, gente. As coisas pra mim não é só... Ó, eu tô aqui no meu quarto, minha casa. Sou grata. Grata a Deus por isso. Entendeu? Sou muito grata. Mas tô aqui compartilhando. Lá na outra rede eu fazia a mesma coisa. Mas eu sofri na pandemia com fobia social. Eu não conseguia gravar. Igual a gente tá conversando aqui, tem 1h e meia. Entendeu? Eu não me vejo passando por cima de ninguém. Eu também não. Eu não vim nesse mundo pra competir, gente. Fico mal pra caralho quando as pessoas querem competir comigo. Eu fico muito mal, velho. Nossa. Eu não vim nesse mundo pra competir. Eu vim no mundo pra somar. Ser um só. Não é isso. Não é sobre isso. Tá tudo conectado? Tá tudo conectado. Nós somos um só. Então é sobre nós, não é sobre mim ou sobre... Entendeu? Então assim, a gente tá sendo revolucionário de alguma forma. Todas as pessoas que trabalham com a macramê vendem curso. Eu sou diferente. E vou continuar sendo diferente. Entendeu? Não vou entrar no sistema, porque não é sobre ter, não é dinheiro, não é sobre ter, é sobre ser. Ó, tem aqui pessoas de qual estado? Me fala aí. Quem tá aí? 7 pessoas comigo? Da onde vocês são aqui? A Suzana eu sei que é do Rio. A Mailde é de onde, Mailde? Esqueci. Ó, do Rio Grande do Sul. Ó, temos
uma estrelinha lá no Rio Grande do Sul, uma estrelinha no Rio de Janeiro. Olha a teia de aranhas crescendo aí, hein, gente. Juvena de Valadares, né, Juvena? De Valadares. A teia de aranha aí, ó. Nós podemos nos tornar gigantes, hein? Entendeu? Falo isso em live todos os dias? Não. Não vou falar. Porque atrapalha o crescimento do meu perfil, é claro. E isso vai me podar, né? Eu não sou burra. Mas são assuntos que eu posso, por exemplo, marcar uma reunião, como a Suzana sugeriu, no Meet, né? Eu acho que é Meet, né? Google Meet. Entendeu? Podemos marcar uma reunião, falar sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, ó. Podemos ser revolucionários? Podemos. Podemos fazer diferença? Que seja, gente, na vida de uma pessoa. Uma pessoa abrir a mente, assim, para entender que o que Cristo, Jesus, ele veio nos mostrar, Buda, Mahatma Gandhi, é isso. Não é sobre ter, é sobre ser. O professor Hélio Couto fala sobre isso. Assistam às palestras do professor Hélio Couto, gente, ele é maravilhoso. Alguém aqui conhece o professor Hélio Couto? Então podemos ser revolucionários, entendeu? Porque esse tipo de assunto, ó, vocês viram, né? Não, e tem certeza que as outras também vai ser a mesma coisa. Então podemos ser revolucionários, igual eu sempre falo com vocês. Podemos fazer... A gente pode tudo que a gente quiser. Tudo que a gente quiser a gente pode. Entendeu? Então a gente pode montar, a gente pode criar um gigante aí, entendeu? Se todo mundo abrir a mente pra isso que eu estou falando com você, olha o filme, a série. As tecelãs são as mulheres as bruxas mais poderosas. Toda mulher tem uma bruxinha. E quando você entende que o universo você pode manipular, né? Você manipula a matéria da forma que você quiser, gente. Eu posso usar isso pro mal, manipular as pessoas, vender horrores? Posso. Mas não é isso que eu quero. Entendeu? Então eu quero formar uma rede de gigantes. Mas derrubar o sistema, a gente não vai... Eu acredito que é difícil, né? Mas que podemos formar, sim, uma rede de pessoas conscientes da realidade, entendeu? Podemos, sim. A ideia que a Suzana deu foi ótima. Todo mundo, ó, temos 140 pessoas no grupo. Se eu subir essa live aqui para a outra rede, vou tomar, com certeza não vai entregar o meu conteúdo para as pessoas, mas eu acho que eu vou subir lá sim. Isso, as pessoas... Gente, nós somos manipulados o tempo todo. Entendeu? Então, o trabalho que eu faço com você, eu sou extremamente revolucionária, gente. Não tenho nenhuma faculdade, nunca fiz curso nenhum de macramê. Nunca estudei sobre... Já comprei alguns cursos também de conhecimento, né? De mídias digitais e tal, aprender essas coisas já assim. E não tenho faculdade. Eu tenho a faculdade da vida e dos questionamentos que eu tenho aqui, ó. Por que isso é aquilo? Eu sempre fui muito questionadora. Então a gente pode sim ser revolucionário, entendeu? Se cada um de vocês entender sobre tudo isso aqui, ó, e de alguma forma tentar evoluir, melhorar, estudar mais sobre essas questões, nós estamos sendo revolucionários. Você pode pegar lá o meu, né, a outra rede minha lá, dá uma passeadinha lá nos meus vídeos, né? Os meus vídeos antigos, né, que eu acho que eu parei com o canal lá, eu acho que tem uns 4 anos, que foi eu entrei paranoia, eu falei, meu Deus, vou morrer, que eu não posso fazer nada, o que eu vou fazer? Entendeu? Sofri muito mesmo. Sofri e sofro até hoje tentando brigar com o sistema. Porque meu marido tá no sistema, porque minha mãe tá no sistema, porque minha irmã tá no sistema,
porque as pessoas ao meu redor estão no sistema. As faculdades recebem os jovens e muitos são. Estão destruindo, gente. É isso que eles querem mesmo, destruir a população, os pobres, né? Eles utilizam esse conhecimento para... Quanto mais pessoas, gente, o planeta uma hora vai acabar o espaço, entendeu? Vai acabar espaço, acabar alimento, acabar tudo. O planeta não é infinito, não. Dizem também que eu também nem sei, né? Eu não sei se é redonda, se é quadrada, se é bola. Eu nunca subi lá pra me ver, eu não sei. Então eu não posso dizer. Entendeu? Não sou terraplanista, gente. Mas eu questiono, entendeu? Não sei como é. O que eu acredito é que vivemos, o que eu acho, né? É que vivemos num sistema holográfico. Então, a gente cria, deixa eu explicar, vivemos num sistema holográfico que os nossos olhos, né, acreditam como verdade, a gente vê, né, como verdade ao redor. Somos um sistema holográfico. Vocês já observaram quando você olha assim pro céu? Faz essa questão, uma hora faz essa experiência. Quando você olha assim pro céu, que o sol tá quente, você enxerga tipo uns pontinhos assim, mexendo assim. Vocês já tiveram essa experiência? De olhar pro céu e enxergar, como se você conseguisse ver os átomos se mexendo? Eu acho que é isso, né? Vocês já tiveram essa experiência? Ou então quando vocês têm um mal súbito, assim, que você vê aquelas estrelinhas assim? Vocês já tiveram essa experiência? Então é sobre isso. Eu acredito que o nosso sistema é holográfico. A sua mente cria... experimento. O experimento da dupla fenda. Anota aí, Suzana. O experimento da dupla fenda. Gente, esse experimento, o professor Hélio Couto fala muito sobre ele. Ele foi feito há mais de 100 ou 200 anos, não sei. Que comprova que o nosso sistema é onda e ao mesmo tempo é matéria. Entendeu? Eu não sei explicar direito, mas... Dupla fenda. Dupla fenda. O experimento da dupla fenda. E aquele documentário que eu mandei pra vocês lá no grupo, assista, gente. Quem somos nós? Guria, tu sabe muito. Eu estudei muito, gente. Agora imagine a minha mente ferrada desse jeito. Eu estudei pra entender a minha mente e ainda não consigo controlar ela. Quando você olha pro mar e acha que ele se encontra com o céu no infinito. Experimento da dupla fenda, isso. Estudem, vejam as palestras do professor Hélio Couto. Outra coisa também, os princípios herméticos. Vocês pegando esses pontos chaves aqui, tudo chega na mecânica quântica, gente. Tudo isso chega na mecânica quântica. Que tudo no universo é energia, é vibração. Tudo que existe é o agora, é a partir do agora. Assista o filme Lucy, é aquilo ali. Quando você se desprende dessa realidade... não, vou mandar pra vocês, gente. Um filme muito legal que chama Via Celestina. Via Celestina. Então tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês, entendeu? E não posso. Só lá no grupo eu posso, né? Mas às vezes tem pessoas que estão tão presas assim na Matrix, ó. O número aqui já prova, né? Que não estão com a mente aberta, entendeu? Pra entender todas essas coisas. Mas é um papo aqui que eu ficaria horas e horas conversando com vocês sobre várias coisas. Entendeu? Vou mandar no grupo lá. Filme Via Celestina. Eu vou até assistir ele de novo, porque às vezes a gente vai esquecendo, né, gente, as coisas. E aí, quando eu tava estudando,
Eu não sei como eu descobri esse filme. É aquilo ali. Ó, Professor Hélio Couto, O Experimento da Dupla Fenda, filme Via Celestina, Quem Somos Nós, a gente já... Eu mandei pra vocês lá Quem Somos Nós, filme Quem Somos Nós. Então tem muita coisa, né? Se eu pudesse abrir uma live aqui e ficar contando pra vocês tudo aqui, vou assistir hoje O Mundo Depois de Nós. Já assisti esse filme também. O Mundo Depois de Nós. É que para tudo, né? O mundo para. O meu sonho era que acontecesse isso, as pessoas acordassem pra realidade. Entendeu? Mas, infelizmente, eu acho que a gente tá bem longe de evoluir, viu? Bem longe. Gente, então é isso, né? Já quase 2 horas aqui falando, aqui palestrando. Não sei se eu subo lá pra outra rede. Vocês acham que eu subo? Que aí eu deixo salvo pra alguém, né? Assim, que não pôde assistir. Nem sei se vai assistir também. O que vocês acham? Me falem. Você acha que está por vir? Eu acredito, minha linda, que tá assim, viu? Tudo é muito incerto. Depende muito do... Gente, observem o que passa na mídia. Se a mídia quer manipular, elas vão toda hora falar a mesma coisa. Se eles ficarem falando, alguma coisa estão planejando, entendeu? Observe a mídia. A mídia, ela vai sempre bater naquilo que o sistema, né, quer que aconteça, entendeu? Então eu vou subir até mesmo pra vocês que estão aqui, ó, esquecer alguma coisa, precisar rever, né? Mas tem muitas coisas ainda que eu quero compartilhar com vocês, só que eu não posso, né? A não ser que eu, né, faça dessa forma que a gente falou, a gente marca uma reunião, né? Que aí vocês respondem, vocês perguntam e eu respondo, né? Não que eu saiba de tudo, tem coisas que igual as pessoas do meu convívio, eles já tem alguma coisa assim, eles falam, Monique, isso aqui, eu falo, ah, não sei não. Entendeu? Tem coisa que eu não sei mesmo, realmente vou falar, não sei. Vou pesquisar, vou procurar, olhar sobre. Eu sou muito assim, sabe? Muito questionadora. Tem um filme que se passa dentro de um trem que fala sobre esses dias que virão. Ah, não assisti ainda não. Dentro de um trem, não assisti ainda não. Mas, gente, por mim que aconteça. E o povo tudo acorde pra realidade. Entendeu? Porque vai ver que a única coisa que importa, as pessoas estão dentro só da sobrevivência, a maioria da sociedade, né? Eles vão parar pra observar uma aranha que saiu de dentro da blusa, gente? Porque tava pensando na hora alguma coisa? Olha, essas não é coisas as pessoas de fora falam, cara, era maluca? A aranha conversou comigo, gente. O universo respondeu. Entendeu? Não vou entender. O que eu posso fazer? Entendeu? Então é sobre isso. Chega, né? Eu já falei demais, a garganta até doendo já. Mas pra me falar sobre isso, eu fico nervosa, viu, gente? Eu não gosto, não. Porque, tipo assim, vem a fobia, sabe? Da época da outra rede e tal. Quer falar com eles alguma coisa, amor? A hora que você espirrou lá, a Suzana falou, saúde. Ai, tio. Então é isso, gente. Eu vou subir a live lá. Essa aqui eu faço questão de subir. Essa eu faço questão. E deixar salvo, né? Porque é muito importante, gente, essas questões de saúde mental. Isso eu falo por mim também, entendeu? Mas olha quanta coisa incrível que a gente falou aqui hoje.
Todo domingo eu vou tentar. Eu queria que tivesse subido para mais pessoas, mas vocês viram, né? Vamos tecendo pontinho por pontinho. Assiste a série, viu, gente? Vocês vão gostar. Só que ela é longa, chega num momento assim, mais dá preguiça. Mas é boa a série, é boa. Então é isso, gente. Peraí. Beijinho pra vocês, ótimo restinho de domingo. Gratidão a todo mundo que permaneceu aqui desde o início até agora. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês continuem evoluindo. Cada dia mais, e podem contar comigo, tá? Se quiser me perguntar coisas lá no privado, pode me chamar. Ah, obrigada. Ótimo finalzinho de domingo pra vocês. Que Deus abençoe, tá? Beijinhos, essa aqui eu vou deixar salva, tá bom? Tchau. Com Deus.